Os sonhos. Há milhares de anos, os homens de ciência e os espiritualistas estudam os sonhos. No entanto, poucos chegaram à conclusão mais ou menos acertada sobre esse grande mistério, que encerra verdades grandiosas misturadas com ilusões sem conta. Os sonhos são de difícil interpretação, por pertencerem, por pertencerem os homens a escalas variadas na evolução espiritual. Podemos dividi-los em três tipos, como se segue: sonhos de intercâmbio, sonhos de recordação ou de regressão de memória e sonhos de criação mental. Os primeiros são aqueles que nós podemos chamar de primeira porta para viagens astrais conscientes. São os sonhos de comunicação, onde a alma abandona o corpo temporariamente em busca de novas forças no plano espiritual, ou de encontros necessários à sua evolução. Em seu estágio inicial, a alma adormece com o corpo e, quando sai, gira dentro da própria casa. No entanto, de vez em quando, é levada por hábeis benfeitores em pequenas viagens, como treinamento para futuras excursões. O sono do corpo é como que uma porta aberta para que a alma adentre a escola universal, onde o aprendizado é constante em todas as direções da vida. Ela, a alma, pode ou não se lembrar dos seus encontros no plano do espírito, dependendo da necessidade ou conveniência dessas lembranças. O espírito, mais ou menos liberto da matéria, onde se acha preso pelos laços da carne, respira, respira na atmosfera rarefeita energias espirituais que lhe mantêm o equilíbrio na volta ao fardo físico. Entretanto, tudo depende do estado de evolução já, já grajeado pela alma, pois que existe aí uma escala extensa ou degraus que o espírito pertence, na qual sofre o retorno de suas más ações e pensamentos ou goza de determinadas felicidades a que faz jus, de conformidade com a vida que leva no seio da sociedade. Sani, deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Primeiro, esse três tipos de sonho que ele colocou aqui, né? Os sonhos de intercâmbio, os sonhos de recordação ou regressão de memória e sonhos de criação mental, né? Então, basicamente aqui ele está falando, o que vai se trabalhar mais nesse livro é na questão das viagens astrais, que tem mais ligação com esses sonhos de intercâmbio, que é quando a gente se desdobra, a gente sai em corpo astral, né? O André Luiz, ele vai chamar nos domínios da mediunidade, ele tem uma parte que ele usa corpo astral, mas ele vai usar principalmente o nome psicossoma, né? Nas obras dele. E a gente sai em corpo astral e vai ter as vivências. Então, o que acontece? Quando a gente volta, a gente até já falou isso, né? Quando a gente se desdobra, a gente está com uma outra estrutura mental, né, que é o do corpo astral, que são novas lembranças, novos sentidos. Quando a gente volta para o corpo, então essa ligação para o corpo físico, ele passa como se fosse por uma tela que filtra, né, uma tela ali no duplo etérico, que a gente pode até encontrar com o nome de o, a tela etérica, que é essa que filtra essa passagem. Então vem às vezes como sonhos e a gente liga com ideias, então fica mais ou menos com algumas informações desse intercâmbio, né? Então são sonhos de intercâmbio. Às vezes o próprio cérebro físico ele junta com informações nossas daqui, então fica meio tumultuado. E tem esses sonhos de recordação, né, que acontece muito quando os
próprios mentores ou a pessoa mesmo, ela vai entrando em sintonia com algumas questões do passado. Por exemplo, ela teve vivências no Egito. Aí começa a ler muita coisa sobre o Egito, então ela passa a acionar, a repercutir, a acionar aqueles campos mentais do passado, né? Então, quando ela se desdobra, vem aquelas lembranças porque elas foram ativadas, né? Então isso acontece quando a pessoa faz uma viagem para algum local que ela teve alguns tipos de vivências ali que ficaram fortes, então movimenta e acaba vindo como uma recordação. E também às vezes os próprios mentores eles passam a ativar algumas lembranças do passado porque ali tem alguns que se chamam uns bolsões kármicos, né? No magnetismo ele chama de agregados. Esses bolsões kármicos são regiões no campo mental que estão ligados a experiências do passado, que estão ligados com pessoas, né? Então às vezes tem pessoas ali que foram vivências que não foram agradáveis. E o mundo espiritual, os mentores acham assim, olha, é o momento de começar a abrir aquelas porteiras para que nesse padrão mental que a pessoa está, que às vezes eles consideram que já é um padrão mental que pode aguentar aquela carga, eles abrem para que a pessoa ela comece a entrar novamente em sintonia e comece a curar aqueles processos do passado, né? Então vem muito como um sonho de recordação ou de regressão de memória. Em outros é sonho de criação mental mesmo, né? Então a pessoa ela passou o dia assistindo um determinado tipo de filme, uma conversa, e aí fica aí um processo de trabalho mental que aí vem como sonhos de criação mental. E a última coisa que eu gostaria de falar, que ele fala aqui, que é sobre esse processo da recordação, né? Esse, nas viagens astrais, é um ponto crucial, né? Porque você pode ter até as vivências em desdobramento astral, e a gente deve estar tendo várias assim junto com os nossos mentores, mas o processo da rememoração, ela é importantíssima nesse processo. E uma das formas que se pode desenvolver isso que é simplesmente essa capacidade de procurar cada vez mais rememorar, ou seja, é essa tela que está ali, que separa as experiências do corpo astral com o corpo físico. Então essa tela ela pode ser cada vez mais facilitada, né? E aí como fazer isso? Então uma forma é quando acordar, se tiver um tempinho, ou então a pessoa acorda um pouquinho antes, ela procura quando acordar se mexer o mínimo possível, ou de preferência não se mexer, e procurar se lembrar dos sonhos, né, do que vivenciou. Então, essa característica dela procurar ali ficar lembrando. Então, às vezes tem um sonho que ela fica e aí começa a abrir aquela linha de pensamento que vai um puxando o outro, que vai puxando. E é interessante que quando começa a fazer isso, tem vezes que lembra só uma coisinha. Aí quando vai se lembrando, vai vindo toda uma linha de pensamento das experiências e vê assim que o sonho ele se torna grande, mas isso se torna uma prática, né? Aquelas pessoas que trabalham mais isso, eles chegam a escrever, mas é uma forma de cada vez mais estar trabalhando com essa facilidade entre as lembranças das experiências, né, em psicossoma e corpo astral, se lembrando no corpo físico, né? Então era só isso que eu queria falar aqui como uma reflexão. Uma questão. Essa divisão dos sonhos, ela tem alguma relação com o estado evolutivo do espírito? Um tipo acontece mais em determinado grau evolutivo do que outro? Silvio, eu não sei dizer, sabe? Isso é uma informação. Nossa, ótima pergunta. Ótima Porque pergunta. se costuma, eu já vi algumas pessoas, né, levarem o sonho de intercâmbio, eles tentam associar a um grau evolutivo um pouco maior, porque o espírito já conseguiria ter mais contato com a espiritualidade. E os de criação mental, ao contrário, eles tentam direcionar para um grau evolutivo menor. Mas assim, é puramente achismo, né, no meu ponto de ver, né? Que acho que os três tipos ocorrem simultaneamente
em todos nós quando adormecemos no corpo físico, né? Depende da excitação mental, digamos assim, que a gente vai se deitar. Mas seria interessante, né, se tivesse algum ponto, né, de a gente ter noção se o grau evolutivo pode interferir na forma com que a gente sonha ou se desdobra, a gente sabe que sim, né? Porque o mais inferior se desdobra e procura os seus iguais, né? Mas em termos de sonho, nessa classificação assim, se tem alguma relação com o grau evolutivo. Você colocou um ponto que eu achei bem interessante, que realmente a gente já leu, né, na literatura espiritualista, que quanto mais evoluído o espírito, acontece que cada vez mais ele está ali no presente, ele não fica em processos de preocupações, né? De criações mentais que criam as formas pensamento. Então, o momento em que ele começa a não mais ficar criando formas pensamento que não são úteis, né? Porque acaba que a gente vai pensando em tanta coisa ali, o pensamento vai criando. Isso, eles são formas pensamentos que eles consomem a energia da pessoa. Então, durante o sono, eu acho que tem todo um processamento ali orgânico integral, né? Considerando o corpo como um todo, o corpo sutil, aonde vai tentando a, trabalhar e limpar e colocar essas formas pensamento escoar, né? Igual a gente tem as nossas formas de excreção, os nossos corpos sutis eles devem ter também. Então essas formas pensais, essas formas pensamentos que não são boas, deve ter todo um processamento que às vezes pode dar muito esses sonhos de criação mental, né? Então a pessoa fica pensando muito em uma determinada questão, uma preocupação e vai criando aquelas formas e acaba sonhando com essas informações que eu acho que pode estar ligada, é só uma hipótese, a esses processamentos internos do corpo sutil para excretar, para colocar para fora, para limpar essas formas de pensamento. Então, acho que quanto mais evoluído, talvez ele crie menos essas formas de pensamento mais densas, então talvez possa ter menos esses sonhos de criação mental, talvez nessas características. Mas isso é só uma hipótese, viu? Eu achei bem interessante essa sua colocação. Como já foi dito, o primeiro plano espiritual depois da Terra é o de natureza inferior, e quem ali estagiar durante o sono físico fica preso, por indução magnética, em função do que preparou na forja mental e na expansão dos seus sentimentos na área em que vive. Ficamos atados pelas amarras dos nossos pensamentos inferiores ou ficamos livres, no ambiente de amor que construímos e que atinge a coletividade. Esse primeiro plano é como que um campo de prisioneiros que estão juntos por afinidade de sentimentos. Ele nos mostra o quanto devemos trabalhar para nos livrarmos dos ambientes indesejados, quando em estado de sono e, certamente, em desdobramento mais ou menos consciente. Deus nos criou dentro da harmonia e desculpa, e para permanecermos nela, estabeleceu leis para nos governar na extensão infinita da criação. Você quer falar? Só volta um pouquinho. Só para esclarecer uma coisa, aqui, quando ele fala que o primeiro plano espiritual depois da Terra é o de natureza inferior, isso pode dar uma falsa ideia. Liga o microfone aí. Isso pode dar uma falsa ideia de que todo mundo, quando desencarna, obrigatoriamente tem que passar por esse campo antes de galgar planos superiores.
e depois ele explica, mas como tem essa frase logo no início, pode causar algum tipo de confusão. O, o, o que você enfrenta como primeira linha de percepção quando você desencarna é exatamente de acordo com a tua evolução espiritual. É a tua forma de pensar, de agir, as vibrações que você tem no teu espírito. Então, não necessariamente você tem que passar pelo que todo mundo chama de umbral para depois chegar num plano mais agradável. Isso acontece com maior frequência porque a gente, na verdade, é muito mais inferior do que a gente se imagina. Mas não é que o primeiro plano seja sempre de natureza inferior, não. Isso vai depender diretamente do grau evolutivo de cada um quando desencarnar. O espírito elevado é obediente à vontade do Criador. Procura por todos os meios possíveis aceitar aquilo que não pode ser mudado e nunca tenta torcer as leis espirituais, procurando viver dentro da harmonia universal. O corpo humano jamais foi organizado para viver enfermo. A saúde é estado natural e a doença é, por assim dizer, um período transitivo da alma no ajustamento cósmico. A dor é disciplina, os infortúnios são avisos. Os problemas nos indagam como vão as nossas forças, levando-nos ao equilíbrio. Precisamos ainda dessas manifestações da natureza para a nossa ascensão espiritual. Falemos agora sobre os sonhos de recordação. Contrariando muita gente que escreve sobre sonhos, a honestidade nos obriga a dizer que muitos sonhos são apenas recordação de um passado distante ou de apenas algumas horas. Queremos deixar bem claro que tudo é relativo, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Nessa classe de sonhos, entremeados com eles, aparecem formas diferentes e, por vezes, comunicações, mesmo com os espíritos desencarnados. Todas as regras têm exceções. Por último, temos os sonhos de criação mental. A mente cria a imagem e, conforme a intensidade da força mental, as formas astrais acompanham e obedecem ao seu dono, podendo mesmo ter a aparência de um ser vivente. Podemos, pois, viver rodeados pelas nossas próprias criações ou ideações e, em muitos casos, os nossos sonhos, os nossos encontros no mundo espiritual são apenas ilusórios. Nesse caso, desgastamos o nosso psiquismo, porque em vez de aurir forças espirituais, as forças astrais, nossas filhas surgem de nossos alimentos energéticos, qual criança sorvendo o leite materno. O estudante espiritualista não ignora, mormente, no século que atravessamos, o poder do pensamento, cuja estrutura se enraiza nas fibras mais íntimas do eu. De qualquer maneira, os fenômenos da mente, que exterioriza forças e manipula energias para alcançar uma estabilidade espiritual no decorrer do tempo, merece um estudo mais acurado. O homem na Terra, seja qual for sua escala a que pertença, visualiza um futuro de luz. Para tanto, porém, haverá de passar por muitos estágios, subir os degraus da grande escada que se apoia na terra, mas se firma nos céus. Nós, quando ainda estávamos no plano terreno, já nos interessávamos
nos interessávamos muito por essa ciência maravilhosa da projeção astral ou desdobramento. Estudávamos muito sobre isso. Pesquisávamos diversos autores, bem como conversávamos com muitos companheiros que tinham desenvolvido esse dom. E quando retornamos ao campo imenso do espírito, continuamos os nossos estudos, de sorte a nos fascinar muito mais, por encontrarmos maior realidade. Muitas experiências esquecidas na Terra foram relembradas com detalhes sugestivos, trazendo para nossas anotações maior riqueza de conhecimento. Tudo isso faz parte da mediunidade, que transcende todos os acanhados campos de compreensão humana e avança no infinito, na universidade que é peculiar ao verdadeiro estado. As viagens astrais serão o grande interesse do futuro de todos os povos, pois asseguram para as criaturas a certeza da vida depois do túmulo e conscientizam as pessoas da reencarnação e do valor imensurável do Cristo. Por quê? Pelas portas sagradas do sono, me perdi. Pelas portas sagradas do sono, se adentra na escala do espírito, onde o evangelho é a base de todas as cogitações, ligada a todos os interesses que nos prendem nas variadas faixas da vida. Luciane, desculpa, eu mexi ali porque eu fui ver só se tinha muito, que eu ia só fazer um comentário, mas vai ser um comentário bem breve, porque aqui é o texto do Lancelin, né, que ele falou aqui quando encarnado, ele estudou muito, porque como eu falei, ele quando encarnado, ele escreveu livros sobre desdobramento, né, o nome dele é Charles Lancelin, é até possível encontrar na internet os estudos dele naquela época, quando encarnado. Aí só um comentário, né, porque depois ele vem e fala aqui, ó. Tudo isso faz parte da mediunidade, que transcende todos os acanhados campos de compreensão humana e avança no infinito. E quando ele através do Gustavo, né, ocorre a psicografia, as mensagens do Lancelin sobre o mentomagnetismo, ele realmente também amplia muito a visão da mediunidade, apresentando a mediunidade de uma maneira muito mais ampla do que a princípio a gente quer dizer, ele amplia a ideia da mediunidade e nos faz compreender melhor a ideia de que todos somos médiuns, né? E aí eu vou contar só um caso aqui pessoal, que aí o Tavinho uma vez ele chegou pro Lancelin, né, em um desdobramento astral que ele teve, e perguntou assim: eu estava pensando em ler os seus livros, né, quando você estava encarnado, sobre o desdobramento. Ele falou assim: não precisa ler os meus livros quando encarnado, não. Tem coisas melhores agora do que aqueles meus livros, porque o livro dele foi do final do século XIX para o século XX. Aí ele, não, tem coisa mais interessante agora para você ler nesse assunto, né? Tipo, mostrando assim, olha, agora tem novas informações que naquela época não se tinha. E então é isso. Lá na Biblioteca Espírita tem os livros do Charles Lancelin. Eu até baixei e dei uma olhada. Então é só esse comentário que eu queria fazer. Então, deixa eu continuar. Se o Evangelho... É aqui, não é que tá? Se o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é difundido a todas as criaturas no mundo terreno, o é muito mais no mundo dos espíritos. É aqui, no nosso plano, que ele é bem conhecido, porque é entendido em espírito e verdade. Quem conhece os ensinamentos do Senhor e começa a vivê-los, sente no coração os princípios de libertação, cujo avanço depende, de certo modo, do esforço próprio, como sendo semente lançada na lavoura interior. Não existe outro preparo maior e melhor do que o dado por Jesus.
em todos os seus conceitos de vida. Eles são ensejo de entrada para a verdadeira iniciação espiritual. Temos acompanhado muitos homens com a finalidade precípua de estudar com mais profundidade sua marcha de ascensão espiritual e acompanhar o desenvolvimento dessa faculdade engenhosa de desdobramentos conscientes. Muitos deles interrompem suas experiências por medo, outros por preguiça de enfrentar longos e porfiados preparos, e outros mais, os Tomés, mesmo vendo e sentindo, atribuem tudo ao subconsciente, por influência de muitas escolas que o materialismo criou e sustenta no mundo. Não obstante, jamais esmoreceremos com tais ou quais procedimentos, por sabermos que nada se perde na grande orquestração da vida. Há pouco tempo, assistimos a uma conversa entre duas pessoas afins, uma alimentando a ideia da outra, argumentando que a vida é uma ilusão. Não devemos nem perder tempo em pensar nessas coisas, asseverava uma. Tudo o que os nossos sentidos registram como sendo verdadeiro, mesmo o palpável, foi programado pelos nossos ancestrais, tomando a forma de sugestão pelos arquivos da natureza. É de tanto ouvirmos isso das bocas de outros todos os dias, se processa em nós o condicionamento. Aliás, disso se tratou um grande cientista russo, o Dr. Pavlov, finalizou. Sabemos. Quer falar alguma coisa, também? Eu acho que a gente já podia talvez parar. Ah, já passou. Passou o tempo. Pra gente fazer a nossa irradiação. Você gostaria de falar alguma coisa, Silvio? Não, só rapidinho para não atrasar. Sim, tranquilo. É super interessante a importância que ele dá, né, nesse texto, né, que é um dos primeiros do livro, no desdobramento consciente, né? Que uma coisa que o leigo considera, né, como um sonho, né, uma coisa que é muito desprezada no nosso meio humano, né? Ele coloca uma importância fundamental, até não só de contato com o mundo espiritual, como para acabar com todas as dúvidas da sua existência. E os trabalhos que podem ser feitos, a evolução que pode advir a qualquer espírito que comece a praticar isso e consiga realmente realizar o processo, né? Então, isso para mim é muito interessante, um troço que muita gente não leva nem em consideração, acha uma coisa menor, e ele deixa claro a importância fundamental que esse tipo de procedimento, né, de técnica, tem para todos nós e para o mundo espiritual como um todo. E Silvio, e nesse ponto, no texto vai ficar claro, porque o texto ele vai apresentar, ele vai descrever um curso que eles fizeram com encarnados. E ele vai descrever como que a espiritualidade eles estão trabalhando para cada vez mais ocorrerem desdobramentos conscientes e aumentar essa interação consciente entre os encarnados e desencarnados. E que nesse século e daqui nem no terceiro milênio o desdobramento consciente ele vai se tornar muito mais comum, né? As gerações que estão vindo vão vir com muito mais possibilidades de desdobramento, né? Eles vão ali ativar um pouquinho o duplo etérico, o corpo astral e já vão ter facilidade para ter os desdobramentos. E no texto, né, há umas semanas atrás que a gente estava lendo, ele falava também sobre procurar pessoas que entendiam, né, os mestres e tal. E no YouTube você realmente encontra pessoas que entregaram a vida a isso, né? Então tem o Wagner Borges, o Saulo Calderon, tem o Moisés Izago, né, o próprio Valdo Vieira, né, que
quiser adentrar naquele vernáculo dele. E aí, quando vai olhando, são tantas outras pessoas que estão tendo experiências e que vão contando e relatando, que aí a gente percebe como que está se tornando bem mais generalizado, sabe? É bem interessante isso mesmo. Vamos então